Agora lá na página 25, turma, linguagem e construção dos textos, comparando os textos prosa e verso. Número 1. Você leu dois textos que se referem à mesma fábula, né? A mesma história da cigarra e as formigas. Releia os trechos a seguir, observando a organização deles. Então, o texto 1. A cigarra e as formigas. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente aparece uma cigarra. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Estou com uma fome danada. Acho que vou morrer. Texto 2. A cigarra e a formiga, a fábula revisitada. No tronco de uma palmeira, uma cigarra faceira canta, canta sem parar. Canta o sol, a chuva, o vento. Canta o esplendor do momento, pelo prazer de cantar. Questão 2. Leia o que está indicado no quadro. Faça um X na coluna correspondente ao texto que apresenta a característica indicada em cada linha. Então, aí nós temos características, texto 1, texto 2. Primeira característica, tem linhas contínuas. As frases vão até o final da linha. Essa é uma característica do texto 1 ou do texto 2. Então, vocês vão marcar o X. Se for do texto 1, marca ali na coluna do texto 1. Se for uma característica do texto 2, marca na coluna do texto 2. Segunda característica, organizado em estrofes e versos. Qual história foi organizada em estrofes e versos? Foi a história 1 do texto 1 ou do texto 2? É organizado em parágrafos. Qual texto foi organizado em parágrafos? O texto 1 ou o texto 2? Texto em prosa. Qual deles? Texto 1 ou 2? E texto em verso. Qual deles? Texto 1 ou 2, tá? Vocês vão marcar um X só por linha, tá? Ou no texto 1 ou no texto 2, de acordo com a característica correta. Agora, para finalizar, lá na página 26. Questão 3. O texto 1 é organizado em parágrafos. Quantos parágrafos há nele? Volte à página 18 e numere cada parágrafo, tá? Então, lá na página 18, vocês vão numerar, vão colocar 1, parágrafo 1, 2, parágrafo 2, tá? 3 no parágrafo 3. Vão colocar, numerar cada parágrafo. Depois vão contar, ver a quantia total e vão colocar aqui. Questão 4. Você já identificou as diferenças entre os dois textos. Agora vamos ver as semelhanças. Leia estas frases e assinale as que indicam que é semelhante nos dois textos. Então vamos lá. A forma como ocupam o espaço da folha é igual? Então observem lá de novo. Só de vocês voltarem aqui na página anterior, na página 25, já dá para vocês perceberem se tem essa semelhança ou não. Depois, os personagens. Os personagens são os mesmos nos dois textos? Se for, marca X, se não, deixa em branco. O jeito de contar a história. As duas histórias foram contadas de forma igual? Se foram, marca. Se não, deixa em branco. A atitude dos personagens foi a mesma? Foi igual? Se foi, marca, se não, deixa em branco. E o lugar onde os fatos acontecem foi o mesmo lugar nas duas histórias? Se foi, marca o X, se não, deixa em branco. Questão 5. O texto 2 é um poema que conta uma história. Quantas estrofes há nesse poema? Então, vocês vão voltar lá no poema de vocês e vão analisar quantas estrofes tem no poema. Lembrando que estrofes é um conjunto de versos. Versos é cada linha daquele meu poema, tá? Estrofe, conjunto de versos. Questão 6. De que texto você mais gostou?
da fábula ou do poema? Escreva as razões da sua escolha. Então, aqui é uma resposta pessoal, ou seja, não tem certo nem errado, tá? Porque vocês vão falar do texto que vocês mais gostaram e vão explicar por quê, tá bom? No dia a dia, temos contato com vários textos. Nesta unidade, conhecemos duas formas de organizar os textos. A primeira foi em prosa. Geralmente, os textos em prosa são organizados em parágrafos, com linhas contínuas, como é o caso das narrativas, dos contos, das fábulas, dos romances, entre outros. E vimos também a forma de organizar o texto em verso, quando há estrofes e rimas. Geralmente são assim os poemas, as letras de canção, as trovinhas para brincar, entre outros.